Vai começar o programa Papo Cabeça com Alexandre Reis. A sua melhor companhia de todas as manhãs. Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um programa Papo Cabeça. Hoje é segunda-feira, o início de mais uma semana. Eu espero que você tenha tido um final de semana maravilhoso, um final de semana abençoado, um final de semana de descanso, de paz, né? Com a sua família, com aqueles que você ama, que você tenha descansado bem, aqueles que trabalharam a semana toda, tiveram uma semana difícil, uma semana dura. Eu espero que você tenha de fato desfrutado de um bom final de semana, e mais uma semana está iniciando, e como eu já havia dito na semana passada, nós estamos já tirando o pé do acelerador, indo mais no slamush, né? A semana mais tranquila, uma semana mais curta, uma semana mais light. Nós estamos chegando na reta final, no final do ano de 2025, daqui a 2 dias, né? Hoje é dia 22, é isso? Daqui a 3 dias já é Natal, se bem que aqui no Brasil, né, parece que a impressão que me dá, pelo que eu percebo assim, é que os brasileiros comemoram muito mais a véspera de Natal do que propriamente o dia de Natal. O dia de Natal parece que é tão... você não vê ninguém na rua, todo mundo dentro de casa, né? A véspera é mais badalada, você vê muita bagunça, muita gente comemorando, saindo, festejando, as ruas cheias, o trânsito caótico, como sempre tinha que ser aqui em São Paulo, um trânsito que não termina nunca. Mas enfim, estamos chegando no final de 2025. Alguns acordaram hoje um pouco mais felizes, né? Parece que o time de alguém aí, algum time foi campeão esse final de semana. Então tem gente que está festejando, tem gente que já acordou com um sorriso, né, daquele jeito, né? Parece que, eu acho que foi o Corinthians, né, que foi campeão. Será que é isso mesmo? Tem algum corintiano assistindo a gente? Será que tem algum corintiano que assiste o Papo Cabeça? Eu tô doidinho pra saber. Se tem algum corintiano me assistindo, coloca aí. Eu aqui, ó, vai Corinthians, ei. Enfim, se tem alguém, comenta aí que eu quero te conhecer também. Gente, brincadeiras à parte, nessa nova semana, é uma semana mais curta, né? O Papo Cabeça vai ao ar até amanhã. Hoje e amanhã nós estamos aqui, depois a gente dá uma paradinha, uma pausa, um recesso, volta na próxima segunda-feira. Aí da mesma forma, segunda e terça a gente vai estar ao vivo aqui às 6h57 da manhã, e depois a gente para de vez, porque afinal a gente também merece um descanso, né? Merece um descanso, a gente dá uma pausa também, descansa e volta com força total em 2026, a segunda-feira, às 6h57 da manhã. E nessa semana, no dia de hoje, eu quero transmitir uma mensagem diferente, uma mensagem um pouco mais direcionada. Eu tô com uma sensação, eu tô com uma percepção, eu não sei se eu tô sendo o único a observar isso, mas parece que o nosso final de ano, o nosso final de 2025... tá um pouco mais badalado, né? Muita coisa tá acontecendo. Vocês viram o que aconteceu lá na Austrália, gente? Poxa, que triste. Eu tava vendo os noticiários, né? Aqueles terroristas atirando ao esmo, pra tudo quanto é lado, sem se preocupar se estava atingindo idosos, crianças, mulheres, simplesmente com a intenção de matar, de acabar. Qual a finalidade, né? É guerra religiosa? É guerra política? Ou é simplesmente a maldade, né? A iniquidade se aumentando, como disse Jesus, por se multiplicar a iniquidade a cada dia, o amor se esfriaria. Na semana passada, nós falamos aqui a semana toda sobre a importância da fé para nós vivermos nesses dias maus, né? Porque os dias estão maus, os dias estão difíceis, né? Estamos vivendo dias turbulentos, dias dificultosos na área profissional, na área familiar, na área da política. Os países não estão se entendendo, os governantes não estão falando a mesma língua. Muito caso de feminicídio. O feminicídio, principalmente no Brasil, é no mundo todo, tá? Mas principalmente no Brasil, não para de aumentar.
todo dia a gente vê um caso novo. E como se não bastasse também o feminicídio, que já deixa a gente estupefado, boquiaberto, né, com tamanha maldade, com tamanha crueldade por parte de alguns homens, se é que a gente pode dizer que uma pessoa que pratica tal ato é homem, né, do sexo masculino, porque o homem de verdade é muito mais, vai além do sexo, né, é um conjunto de atitudes, e uns camaradas com tanta crueldade, com tanta maldade, com tanta ruindade, acabando com a vida das suas mulheres, das suas ex-esposas, ex-namoradas, simplesmente por ser o vaso mais frágil, né? Então é muita maldade somente com fé para a gente subsistir nesses últimos dias. E aí eu deixei aqui atrás, né? Vocês estão vendo aqui a minha TV, ó. Eu deixei uma tela paralisada, tá escrito Fé para o Impossível, tá vendo? Este foi um filme que eu assisti ontem à noite com a minha esposa, né? É um filme muito bacana, ele tem aproximadamente, deixa eu ver aqui, 1 hora e 40 minutos de duração esse filme, eu recomendo. É um filme nacional, é um filme brasileiro, né? Tá aqui atrás, ó, não sei se vocês conseguem ler naturalmente, Fé para o Impossível. Eu achei muito bacana mesmo e eu recomendo para todos vocês este filme. Eu assisti na Netflix, tá? Por que, Alexandre, você está nos recomendando este filme? Primeiro porque é uma continuidade, uma extensão do que nós falamos na semana passada, a importância da fé para vivermos os dias atuais, para vivermos esses dias turbulentos. E em segundo lugar, como eu disse, eu tô com uma sensação de que nós estamos terminando o ano de uma maneira um pouco mais turbulenta. Muita coisa acontecendo, muita gente, muito acidente, muitas guerras, muitas mortes, muitas chacinas acontecendo, o número de feminicídio lá em cima, como eu acabei de falar, né? E muitas pessoas também sendo vítimas de enfermidades, né? Como eu disse já em outros programas aqui, né? Eu recebo muitas mensagens nas redes sociais, lá no Instagram, no direct. Aliás, você que não me segue ainda no Instagram, eu quero te convidar a seguir a gente no Instagram. O meu endereço é @alexandrereis.oficial. @alexandrereis.oficial. Esse é o nosso perfil lá no Instagram. Eu quero te convidar a seguir a gente lá, porque sempre, quase que diariamente, se não diariamente, pelo menos umas 3 vezes por semana, a gente está sempre postando algum conteúdo de grande relevância, né? Algum conteúdo que vai te ajudar a crescer cada vez mais como pessoa, como cidadão, como ser humano, né? A se aproximar mais de Deus. Falamos a respeito da fé e como vencer as dificuldades do dia a dia. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo, e é sobre isso que o nosso perfil aponta, e por isso eu te convido a me acompanhar lá também, tá bom? Então nos acompanhe no Facebook Alexandre Reis, no Instagram alexandrereis.oficial, e aqui também no nosso programa diário de segunda a sexta-feira às 6h57 da manhã, Papo Cabeça, no endereço aqui do YouTube, que também é Alexandre Reis, ok? Então, veja bem, nós falamos na semana passada a respeito de fé, e eu queria muito, no programa de hoje, falar a respeito disso, fortalecer, te convidar, te incentivar a colocar essa força, esse poder, essa arma tão tremenda, essa arma tão poderosa chamada fé, a colocá-la em ação. Eu tenho o desprazer, ou eu tenho o desprazer de ter neste momento algumas pessoas que eu gosto muito, algumas pessoas que eu tenho um carinho, um apreço muito grande, que passaram por algumas turbulências nesses últimos dias, né? Eu tenho um amigo, pastor Gilson, meu pastor, meu amigo, que infelizmente acabou tendo um problema de saúde, ele veio infartando, está hoje no hospital, graças a Deus, se recuperando. Tem um amigo, pastor Lion, também, que está com problemas, internado alguns dias já no hospital. A esposa do meu irmão, minha cunhada, né, Cida, Maria Aparecida, que também, infelizmente, vítima de um infarto, está hospitalizada há alguns dias também. Tem também uma outra amiga nossa, a Fabiana, a qual seu pai também vítima de infarto. Olha, gente, é muita maldade. Tudo gente do meu ciclo de amizades. Agora, por que eu estou te falando isso? Porque esse filme aqui, ele mostra uma situação muito semelhante de uma pessoa
que ela foi vítima, aliás, é baseado em fatos reais, tá? Aconteceu no ano de 2012, na orla de Ipanema, lá no Rio de Janeiro, uma pastora norte-americana chamada René Murdoff, acho que é isso, René Murdoff, no ano de 2012. Ela estava caminhando, correndo na orla de Ipanema quando foi vítima de um morador de rua. Ele que surtou ali, tinha problemas mentais, surtou, ele começou a quebrar tudo que via pela frente, quebrar quiosque, quebrar lixeira, e bem na hora ela passava e ele a atacou com várias pauladas e ela veio sofrer traumatismo craniano, ficou um mês internado, praticamente um mês em coma. O risco de morrer, a chance dela morrer era de 99%, apenas 1% de chance de sobreviver, e ainda assim correndo o risco, caso viesse sobreviver, de ter muitas sequelas. Tá, Alexandre, e aí? Por que você está falando isso? Porque o seu esposo, né, Philip Murdock, pastor, ele conclamou os amigos, os familiares, os conhecidos, a igreja dele, e jogou na rede social a situação, o problema, e compartilhou com todo mundo que estava na rede, a se unir numa corrente de oração em favor da sua esposa. De repente viralizou aquele vídeo no mundo todo, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Pessoas de várias partes do Brasil, de várias partes da Europa, da Ásia, da África, da América, países diversos, o próprio Estados Unidos, da onde eles vieram, começaram a se unir, independente da igreja, mas todos unidos numa só fé, num só propósito, pedindo por essa mulher. E de uma maneira inexplicável, os médicos dizem que não tem explicação, né? Tudo indicava que ela não ia sobreviver. As chances de sobrevivência era mínima, 1% apenas. E ainda assim, se isso viesse a acontecer, seria com grandes sequelas. E milagrosamente, ela sobreviveu. Ela saiu do coma, ela se recuperou, não ficou com nenhuma sequela. E depois foi lá agradecer e hoje toca a vida normal. Então o filme Fé para o Impossível fala sobre isso. Eu resumi o filme e estou usando ele como pano de fundo aqui hoje nesse programa Papo Cabeça para dizer para vocês, o ano de 2025 está terminando. Talvez quantas dificuldades você viveu, quantos problemas você viveu, talvez você, assim como eu, tem parente, tem amigos, tem conhecidos, colegas de trabalho que estão numa situação difícil, deplorável, internado, hospitalizado, entre a vida e a morte, ou talvez não seja um problema de saúde. Talvez seja um problema na área jurídica, né, na área financeira, algum problema familiar, conjugal, emocional, e você está achando que não tem jeito, e você está achando que não tem saída, não tem como resolver. O meu convite nesta manhã de segunda-feira, quase véspera de Natal, finalzinho de 2025, é para falar para você, o ano ainda não acabou, não perca a sua esperança. Ora aí com fé, intercede, une aí você, papai, mamãe, filho, irmão, amigos, colegas, todo mundo se unir numa corrente de oração, numa corrente de fé, independente, viu? Eu não estou falando aqui, olha, somente para quem é da igreja A, B, não, independente da sua denominação, se você é da igreja A, B ou C, D, mas confia em Deus. A fé, ela move montanhas. Então, nesta manhã, olha, um papo cabeça diferente. A gente não trouxe nenhum tema específico, embora falamos de certa forma sobre fé, mas eu trouxe essa notícia, esse filme, essa recomendação e essa história só para reativar no finalzinho do ano a sua fé que de repente esteja um pouco apagada, debilitada. O novo ano está começando daqui a alguns dias. Não perca a sua esperança. Não desanima. Não desista da vida, porque quem tem fé consegue tudo, quem tem fé alcança tudo. Beleza, meus amigos, meus lindos? Foi um prazer muito grande estar com você em mais um dia, mais um Papo Cabeça. E amanhã, terça-feira, lembrando mais uma vez, amanhã, terça-feira, é o último programa da semana. Depois a gente dá uma paradinha pro Natal, volta só na próxima segunda-feira para mais um programa Papo Cabeça, às 6h57 da manhã.
um abraço, se cuide, tenha um dia abençoado, um dia tranquilo, um dia de paz, um dia próspero. Eu vou deixar rodar uma vinheta para você aí e quero te convidar, caso você não tenha feito isso ainda, a ler o meu livro O Poder do Quebrado, que tá, ó, daqui, ó, tá fantástico, você não perde por esperar. O link tá aqui na descrição, vai ser um prazer te entregar em qualquer parte do Brasil e do mundo. Um abraço, gente, até amanhã, 6h57 no Papo Cabeça. Tchau, tchau. Todos nós, em algum momento da vida, já nos sentimos quebrados, invisíveis, insuficientes, como se as experiências do passado tivessem definido quem a gente é. Mas existe algo que quase ninguém percebe. Muitas vezes é justamente nas rachaduras que a força aparece. O livro O Poder do Quebrado foi escrito para quem está passando por esse momento. Se você sente que precisa de um recomeço mais consciente, esse livro pode ser um bom primeiro passo.